Você lembra disso? Lembro. Só as mais certas que ele falou na vida foi essa. Manda bala, Igor. Igor? Igor, tá vendo? Igor? Ué? Deu certo, Igor? Deixa eu ver. Tinha entrado lá, velho. Tá aparecendo na minha tela? Não, Tinha, da primeira vez aquela tinha hora entrado. apareceu. Agora não tá aparecendo? Agora não. Agora tá aparecendo vocês dois. Tá, pera aí então. Tá começando a dar. Deu. Boa, menino. Vamos nessa. Agora vai. Agora foi. Pode começar? Primeiro é um paciente do sexo masculino, de 74 anos. Tá todo mundo ouvindo? Vamos. 74 Sim. anos, hipertenso, diabético. E ela estava no açougue com o filho, teve uma perda súbita de consciência, associada ao movimento crônico, duração de 3 minutos. Depois ele permaneceu no pós-ictal com a confusão mental e permaneceu com essa confusão mental intensa durante um dia. E através da avaliação clínica foi identificada uma pneumonia e outras alterações laboratoriais. Nisso, no exame neurológico dele, ele estava alerta, mas estava desorientado, Glasgow 14, mas não tinha nenhuma outra alteração focal. Esse caso em si, a parte clínica é pobre, mas eu achei interessante a questão das imagens, por isso que eu coloquei. Uma pneumonia sem nada, nada? Laboratório, nada? PCR, nada? Tinha aumento de leucocitose e PCR elevado. Tá. Sódio, potássio. Tá. Qual é a causa mais comum de crise convulsiva nessa faixa etária, Igor? Distúrbio hidroeletrolítico ou Não, a infecção. primeira. Primeira infecção. A primeira é qual? A primeira infecção. Infecção, pô? Não. De confusão, sim. Não? Nessa faixa etária, a primeira infecção? Crise convulsiva. Lesão estrutural, né? AVC. De modo geral, nessa faixa etária, a causa mais comum é isquemia. Né? Sei. Hipoglicemia, hiponatremia, isso é secundário, né? Uremia. TCE vem na sequência. Então, isquemia, distúrbio metabólico e trauma. Isquemia não, AVC de modo geral, seja isquêmico ou hemorrágico. Certo. Tem história de trauma, passado de trauma, nada, né? Não tem nenhuma Queda. outra. Só a crise isolada. Crise isolada, eu penso em isquemia ou AVC hemorrágico, ou subdural crônico. Subdural crônico, é. Quando fala AVC é tudo, né? Diagnóstico sindrômico? 50% AVC. AVC primeiro, distúrbio metabólico na sequência e TCE é o terceiro. Legal. Mas síndrome foi uma crise convulsiva. Crise convulsiva é um síndrome, François? Não. E como é que a gente vai encaixar em diagnóstico sindrômico? Uma síndrome convulsiva, sei lá. Epilepsia é um síndrome, né? Uma crise só um síndrome. Uma crise não pode considerar como epilepsia, a não ser que ela tenha mais de 60% de chance de recorrer. Ele teve uma só, né? Por exemplo, se ele tiver uma lesão estrutural, aí você pode considerar que é uma epilepsia secundária. Uma lesão estrutural. Oi? Uma lesão estrutural que explique, né? Exato. Eu tenho uma crise epiléptica, então.
Uma crise epilética, é. Crise epilética. Onde está a lesão, não tem como saber, não. Impossível. Cerebral. Crânio, né? No princípio, sim. Diagnóstico Geralmente, teológico. mais epileptogênicos é lobo temporal e região mais cortical, né? Exato. Diagnóstico teológico, AVC. Tem como saber, não tem como nem chutar. Eu falava AVC. Tá, vamos lá, então. Nessa faixa A etária. chance é de metade de acertar, né? É, Falar AVC. AVC. Metástase, por incrível que pareça, nessa faixa etária não comumente apresenta com crise convulsiva. Crise convulsiva AVC isquêmico também não. É. Na fase aguda, mas é a causa mais comum, isquemia e hemorragia de crise convulsiva em idoso. um AVC abrir com crise convulsiva, acho que é raro. Um AVC isquêmico. Não, quando eu falo AVC, é isquêmico, hemorragia Hemorrágico esplacnadiana, pode ser. subdural Ó, crônico. eu tenho as proporções aqui, ó. Pode falar. A função AVC sua... 40 a 50%, metabólico 10 a 15, TCE 5 a 10, abstinência alcoólica 5 a 10, infecção 5 a 10, intoxicação 5 a 10. Deu 100% isso aí ou já passou de 100? Depende do que você Pelas considerar. contas aqui, já cheguei em 120. 50, 120. com 40, 90, com 10, 10, 10, 120%. Mas depende da conta. O Cruzeiro ganhou 2 jogos, está com 0 pontos. Mas tem 2 vitórias. Mas que não vale. Vamos lá, bola pra Bora, frente. Igor. Mostra as imagens Segue aí. o jogo. Segue o jogo. Fez TC não, Igor? Direto para ressonância? É, Igor? Oi? Direto para ressonância? Ele fez CC, mas estava normal. Eu não esqueci, não. Então, segue o jogo. Mostra aí. E aí, alguém viu alguma coisa? Passa de novo aí. Vou parar assim. Fala qual é a sequência aí. Então vamos lá de novo, então. Igor, que sequência é essa, Igor? Igor, qual sequência que é essa? Oi? Aí tá bom. Essa tá boa. Essa imagem tá boa. Que sequência que é essa, Igor? T1. Fial T1. Então, uma ressonância de crânio, corte axial, ponderado em T1, em que a Sem gente contraste. em contraste, em que a gente visualiza na região da ponte À direita? Não, à esquerda, né? à esquerda, uma lesão hipointensa, de forma arredondada, com os limites não muito precisos. Então, vamos ver Parece que atrás dela tem uma área mais hiperintensa, né? São 2 lesões. Ó. Tá, parece. Né? A grosso modo, um preto e um branco. Olha lá. Tá bom. Volte. Não, antes dessa, Igor. Um pouquinho só. É porque passa muito, né? Parou não dá crise, não, velho. Pós-posterior da crise, Eustáquio? Tronco, né? Muito pouco provável. Não sei, foi achado incidental. Tá extraaxial, parece, aí, olhando assim, essa área mais... Eu acho que tá no pedúnculo cerebelar médio. Tá lá mesmo. presença ilustre. É pedúnculo mesmo, né? Isso aí Passa sim é paloma, né? Põe o T2 aí. Vamos ver. Tá passando não, Igor. Não?
Agora tá. Tá, deixa eu voltar então. Tá indo. Vamos Vai. lá. Deve ser a internet dele, então. Olha lá. É intraxial mesmo, né? E aí, pessoal, o que você acha? Vai, não sei se é uma isquemia. Coronal T2 tem? Então, vamos lá. E SWI? Tem. Deixa eu achar. Aqui os cortes que o Batella fez lá. Ficou bom pra ele. Peraí, tá carregando. Tá de jeito. Ué, beleza, valeu. Tá ruim aqui. Tá carregando. Aí, foi. Aí. Lembrei desse cara. Volta aí. Eu não posso opinar, não. Conflito de interesse. Tem um halo. Tem um halo hipointenso aí, né? Tem com contraste? E o SWI? SWI é o próximo aqui. SWI, você tá querendo ver o quê, Fran? Vai, sangramento, né? Vaso. Cavernoma não é não, né? Pode ser, né? Mas tô achando pouco tipo na imagem. Aí. Muito homogêneo, né? Parece que você tá vendo. É, homogêneo mesmo. Isso aí é sangue, né? O SWI tá preto. Coronal T2 aquele lá tem? Bora. Não tem coronel. Como é que se roda? Captou contraste, não? Vou achar aqui. E no WI dá para saber, Fran, se é recente ou antigo? Acho que sangue recente fica preto, né? No SWI. Até onde eu sei. É, Rogério? Não, fica preto para sempre. A WI preto é sangue. Um dia, 5 Ou dias. calcificação. Ou calcificação. Não, pode ser logo após o sangramento, já pode dar. Agudo ou crônico fica preto? Fica. Mesmo sangue reabsorvendo? Sim, porque fica depósito de produtos de de degradação. hemosiderina fica preto também? Fica. Passa a difusão aí, Igor. Tanto que às vezes no HSI você vê também, né? No SWI já, no HSI agudo, você consegue ver. O melhor, eu vi esses exames lá, os meus Não restringiu nada. Ficou preto. É sangramento mesmo. Você quer? Essa imagem está É bonita. o pulo do gato.
Esse Essa imagem está bonita. tem esse e o coronal. Isso aí é o pulo do gato. Como é que eu sei que eu faço, por exemplo, a diferença entre um cavernoma e um hemangioma? Hemangioma como assim? Hemangioma ou malformação, você quer falar? Ou angioma cavernoso, né? Que é a mesma coisa. Que é a mesma coisa. Bom, vamos adiantar. Isso é um cavernoma, até que se fala o contrário. É isso que eu pensei, hein? Cavernoma. Isso é sangue? Você vê, No olha, T2 ele não é o não ficou típico. típico, né? Ele não é o típico. Não é aquela pipoquinha, não, né? É. É pipoca gourmet, essa aí, entendeu? É. É diferente. Pipoca gourmet foi ótimo. Porque o sinal no interior, o pulo do gato é que ele tem um halo hipointenso aí no T2, ó. Fininho, mas tem, é circunscrito. Tem até um componentezinho exofítico ali, ó, tá vendo? Na lateral. Uhum. E ele é bem circunscrito. Ele dá um blooming no T2, fica pretão mesmo. Mas é um foco circunscrito com halo hipointenso no T2. O sinal interior dele é bem variável, sabe? Dependendo da fase de sangramento, ele tem uma variação no interior muito grande. Esse não é o típico, aquele aspecto de pipoca, não. Mas você tem que lembrar principalmente do halo, que é hipointenso em T2, do blooming. Anomalia venosa associada, né? Do desenvolvimento. Não, quando tem associado, aí você vê no contraste, você vê um angioma venoso perto, né? Que é uma formação cavernomatosa mista. Mas aí que dá esse diagnóstico é o T1 pós-contraste, que você vê uma cabecinha de medusa perto dele ali. Então quer dizer que ele sangrou recente, Rogério? Não Acho dá que não, para porque senão isso. ficaria branco no T1, né? Sem contraste. Mas O ficou sangramento preto. o sangramento é a causa de subconvulsivo no idoso, né? Mas não sei se nessa região também, né? Essa topografia não é epileptogênica, né? Pois é. Está Então, mais para ser um incidentaloma. Quando ele sangra, ele pode ter um edema, tá? Perilesional, e até confundir um pouco. Quando ele sangra assim, a quantidade suficiente pode dar um edema em volta da lesão na fase aguda. O SWI Matou o diagnóstico. e o T2 foram os melhores, né? SWI e T2, né? O resto é... E aí, Igor, o que é que fez com ele? Operou? Você lembra que a TC estava normal, né? Então, foi assim, de acordo com a nossa conclusão, foi um incidentaloma mesmo. Essa lesão não justificaria a crise dele. Tanto é que a gente não iniciou anticonvulsivante. Eu discuti com o Jarvão e ele optou por fazer acompanhamento ambulatorial. Não teria indicação de fazer a cirurgia agora. Mesmo se ele sangrou? A gente não sabe se sangrou. Teoricamente, se sangrou no tronco ou na medula, acho que tem indicação de operar já. Tronco e medula é diferente do cérebro. Tem que ser um pouco mais agressivo. Não, se você Qual falou é a complicação de cavernoma da ponta? Vocês sabem? Hã? Não, a gente não sabe se ele sangrou, não, Fernando. Você falou que está preto. Não, mas todos... Não, ele sangra. Ele dá esses pequenos sangramentos, assim, cronicamente. Não significa que isso aqui é sintomático, entendeu? Por isso que ele fica preto também. Mas uma coisa é sangue agudo, outra coisa é depósito de hemociderina. São coisas diferentes, né, de etapas. Não, ele sangra dentro dele. E dentro dele não dá sintoma, entendeu? Esses sangramentos, esses microsangramentos, não, eles ocorrem mesmo. Eles formam lagos venosos. Tanto que na angiografia ele não aparece. Né? Até a definição de sangramento no cavernoma é diferente do normal. É difícil. Tem que relembrar aqui. Mas às vezes a imagem você não consegue diferenciar. Na TC ele pode estar branco e não ter sangrado. Exato. E na ressonância TC geralmente ele é levemente hipointenso, circunscrito. Então, quando eu sei que um cavernoma sangrou? Se deu edema perilesional, aí você pode inferir que sangrou. Você não falou que tem um halo em torno dele? Não, halo hipointenso em T2. Eu estou falando um halo de edema. Ah, tá bom. Você viria no flare e no T2, em volta daquele halo hipointenso. Ah, tá. Então, esse aí não sangrou? Não dá para afirmar que sangrou, não. Pô, mas para você definir uma abordagem cirúrgica ou clínica, você tem que definir ele sangrou ou ele não sangrou. Porque
porque se ele sangrou uma vez, ele vai sangrar de novo. Ah, tá, mas aí que não é matemática não, né? Não, mas, por exemplo, Não tem nenhum sinal de sangramento. Não há nenhum sinal detectável pelo método de sangramento que possamos aferir sangramento recente. Pronto. Segue o jogo, então. O fósforo posterior ele sangra mais do que supratentorial, né? Qual que é o índice de complicação em cirurgia de cavernoma de ponte? Alguém sabe? De complicação clínica? Varia muito, né? Varia muito quem está operando. Hoje é. Tudo bem? Não, estou fazendo a caminhada aqui, agora eu consegui um sinalzinho aqui. Ué, o índice de complicação aí depende muito do que o François falou, né? Da curva de experiência do cirurgião, né? Cavernoma de tronco você não opera todo dia, né? Então, aqui em BH, quem tem experiência nisso aqui, o Jair tem uma experiência, talvez o Roberto, né? E o Javas, algum caso também. François colocou aqui. Mas é alto, viu? François colocou a definição de hemorragia, angioma. No cavernoma. Do cavernoma. Sintomas agudos e subagudos. Cefaleia, crise convulsiva, desfocal compatível com localização da lesão, alteração da consciência. Evidência de hemorragia recente, intra ou extralesional. Radiológica, patológica, cirúrgica ou análise do líquido? Fica muito vaga, né? Se Rogério não fala se é recente, intra ou extra. Isso é dessa equipe aí que fez esse guideline. Como é que você consegue... o jeito eu falando assim, edema perilesional ou uma análise comparativa com o exame prévio. Você vê Você tem uma lesão dessa e ela tem cerca de 4%, sei lá, 4 a 5% de sangrar ao ano, fósforo posterior, vamos colocar assim. 74 anos. Mas essa localização não justifica também o sintoma dele, né? Ali não é epilepsia, né, Fena? Deixa, não é epilepsia não. Segue o jogo, deixa pra lá. Mas foi bonita a imagem. Obrigado, Igor. Muito boa a imagem. Essa foi boa. Não foi o que cavernoma típico, né? É interessante. Isso é interessante. Esse paciente é um caso muito interessante. É um paciente de 68 anos. Igor, se você botar o fone, acho que o som fica melhor. Você está falando direto na tela, né? Com o microfone fone fica melhor o microfone. O Pedro não vai ouvir. É porque você não ouve você mesmo. Pode pôr. Não vai ficar perto de mim direito. Então fala um pouco mais perto, Igor. Tá abaixo sua voz. Tá. Agora tá melhor? Melhorou um pouco. Vou falar mais alto, então. É um paciente de 68 anos, com uma vasculopatia periférica, hipertenso, está em uso de xarelto. Ele fala que há 30 dias fez uma cirurgia, uma angioplastia, colocação de stent em membro inferior direito. E desde então ele começou a tomar o xarelto de uma forma errônea. Ele era para ele tomar 2,5 miligramas por dia. Não, 2,5 de 12 em 12, e ele tomou 20 miligramas de 12 em 12. Depois de 15 dias, ele começou um quadro de hemorragia digestiva, principalmente baixa, fez uma cauterização, resolveu, e há 7 dias ele começou um quadro bem bizarro. Ele relata uma dor em flanco esquerdo, com irradiação para o membro superior esquerdo e membro inferior esquerdo, associada a uma paresia ou uma parestesia de mídia esquerdo. E ele fala, ainda mais interessante, que isso durava uns 10 minutos, parava e ficava zerado. Aí depois voltava com a dor irradiando, 10 minutos, parava. No dia que isso começou no dia anterior, no dia que ele chegou, da manhã, quando já tinha acontecido 4 vezes. Esse episódio do déficit. Do exame neurológico dele, no momento que eu avaliei, estava zerado. Não tinha nenhuma alteração. Eu coloquei errado aqui, desastre. Não é não.
ele estava completamente normal. Força normal, sensibilidade normal, não tinha absolutamente nenhuma alteração. E queixava de lombalgia, Igor? Ele ia dar uma dor em flanco, meio lombar, era um pouco inespecífica, assim. Não, tem que saber. Doía as costas ou não? Doía as costas também, mas mais em região lateral. Assim, uma dor lombar mais lateral, entendeu? É porque tem que pensar em Mas coisa ele teve retroperitoneal, né? sintoma. Tipo assim, hematoma retroperitoneal, tem que saber. Se ele tinha dor nas costas, não, porque coisa retroperitoneal, hematoma, sei Então, lá. era a dor em flanco esquerdo e em região lombar, mas mais lateral. Não ia para a região central, não. Mas ele falou Mas que ele quando tinha as teve- crises era de mid esquerdo Ele todo. teve sintoma de membro superior, não teve? A dor começava aqui nessa região flanco, lombar, irradiada para o membro superior esquerdo, também membro inferior esquerdo, e tinha paresia e hiperestesia. Volta na história um pouquinho, Igor, por favor. Paciente com stent tem que pensar em infecção associada, né? Não sei se tem. Ele teve sinal de infecção, não, né? Não, nenhum. Nada? PCR? Nada. Nada? A dor melhorava com repouso? Não melhorava com nada quando ele tinha. E não tinha fator precipitante também. Era em picos? Era contínua? Então, durava 10 minutos, tinha melhora completa, ficava cerca de 1 hora sem ter dor. E sem ter o déficit neurológico. Aí depois tinha de novo, durava 10 minutos, parava. Ficava meio cíclico, assim. Isso lembra muito coordenação de alguma matéria. Tirando esse quadro álgico, como estava intermitente, acho que talvez pensar em crise convulsiva, crise epilética, sei lá. Tirando essa parte da dor que está estranha mesmo. Mas essa paresia, parestesia intermitente, igual o Só Pedro se fosse falou, né? uma Pode ser uma dor claudicação central, né? vascular. Ou uma dor central, né? Tá Tem estranho paresia demais. e parestesia, né? Na flanco esquerda? A dor no flanco que irradia pro braço. Não, braço não pega braço não, pega a perna, Pega, subia pro braço. Hã? Subia pro braço, o Igor falou. Subia, pegava Tem braço, sintoma Igor? de braço, tem. Começava no flanco lombar, subia para o braço. Ele falava assim, ó, a dor vinha aqui, subia para cá, pegava para cima. Ele falava de jeito. Piti. Não, pra E pegar- aí, sempre que tinha a dor, parecia e parecia. Show da Xuxa. Pra pegar braço, coisa que vai e volta. Nossa, mãe, tanta coisa que passa na cabeça só para viajar na maionese. Aneurisma de Com aorta, paresia também. bem paresia pegando braço, tá muito estranho. É braço e perna, né? Superior e Secou inferior. a aorta e a subclávia. Secou a aorta e subclávia. Essa paresia era proporcional? Era desproporcional? Era proporcional. Era proporcional? Aí tem que Mas era intermitente, né? Ele melhorava depois. 10 minutos de Mas teste. a topografia é mais relacionada a uma coisa do cervical tronco, né? Não estranho necessariamente. Pode ter alguma coisa no tálamo. Não, mas E é aí? proporcionada, né? Mas não pega face, né, Eustáquio? Pega fácil. Não, só braço e Face perna. não. Não Face pega, não. se não pegar face, não tem jeito de ser crânio. Não tem jeito de ser crânio. Para mais pegar difícil, braço mais e difícil perna, um pouco. para pegar braço tem que Então, ser cervical. Tem algum sinal piramidal ali? Uma liberação E aí, piramidal? diagnóstico Alguma síndrome? coisa? Cervical, alguma coisa assim? Sangramento cervical? Volta no exame clínico, Igor, para o doutor Caris ver. Segundo o Igor, o exame neurológico todo normal. Exame neurológico normal. Aqui tá avisado que não tá errado. Tá normal. Então não tinha nenhuma liberação piramidal, nenhuma hiperreflexia, nada. Não. Nada. Não. Então, E mandar força embora para normal? casa, Igor. Complicado. Não, esse caso foi bizarro, de verdade. Acho que é um dos casos mais doidos que eu já vi. Então vamos lá. E Diagnóstico a dor é síndrome. insuportável, Igor? A dor é insuportável? Moderada para intensa. Assim. De 0 a 10, Era não uns... tem. Ele dava uns 6, 7 aí.
Certo, tem que pensar. Ou isquemia ou pus, né? Alguma coisa que dá muito dor insuportável é isquemia ou pus. Usando xarel tem que lembrar de hemorragia, né? Desculpa, de alguma forma hemorragia. Olha, um hematoma epidural pegando braço e perna de um lado só é muito difícil. Mas a clínica do hematoma não seria uma coisa mais contínua? Contínua, dor insuportável, não é em pico. Dá aquela dor. Hematoma dá dor aguda seguido de déficit, em princípio, né? Não fica vai e volta, vai e volta, vai e volta. Mas tem que pensar assim, Só você está tem que ver todo o contexto. Né? Só você está dissecando uma dissecção de aorta que está dando um sintoma, mas é pouco provável. Dissecar a aorta lá de cima até torácica, pô, para pegar flanco. Uma coisa que tem que prestar atenção é da história. A história é o cara que está tomando xarelto em dose altíssima e que está tendo déficit neurológico intermitente. Então você está tomando xarelto... dando crise epiléptica. Alguma forma por irritação cortical? Pensaria isso. Não, exame neurológico normal, cara, isso tem nada. Ele vai e volta o exame dele, ele claudica esse déficit dele, engraçado. Ele claudica, A dor da dissecção é contínua. Então, assim, mas qual tipo de sangramento que pode ter essa Vamos pensar no cérebro, uma lesão que pega braço e perna e não pega face. Tem que ser perna posterior Onde é que está essa lesão? Interhemisférica? Se poupar o joelho da cápsula interna. Não, se poupar o trato córtico nuclear, tem jeito. Mas aí você está pensando em dor talâmica? Facial. Você está pensando em dor talâmica? Ué, às vezes pega o trato córtico espinhal, mais espino talâmico ali, e poupa o córtico nuclear. Aí poderia ter o sintoma de mídio. Mas a dor talâmica não é intermitente, a dor talâmica é contínua. Isso não é dor talâmica. Aí eu não sei como é que está claudicando, né? Então, mas qual tipo de sangramento pode provocar claudicação? Cara, esses sangramentos por anticoagulação assim, costumam ser parenquimatoso, né? Você fala de localização? Qual tipo de sangramento pode ter claudicação de déficit e gerar esses déficits intermitentes? O que a gente poderia pensar que poderia estar acontecendo? Antes de ver as imagens. Sangramento intracerebral, você está falando aí sobre a aracnoidiana, é isso que você quer saber, não, né? É? Aham. Pois é, mas o déficit seria definitivo, né? Eu não vi nenhum caso de hematoma intramedular ou intraparenquimatoso cerebral que desse um quadro claudicando, assim. E essa dor no flanco é muito estranha, hein? Você pensou em aneurisma de aorta, também pensei nisso, né? Só se tiver duas coisas diferentes. O hematoma do Psoas lá também, né? Sei lá, retroperitoneal. Mas não explica o negócio. Não explica lá em cima. E ter duas lesões separadas, só se fosse duas lesões aí separadas. Vamos aos exames. E aí, Igor, fez o quê? Então vamos lá. Foi pro cérebro, senhor? Por que você foi pro cérebro se o cara não tem nada do cérebro? Me explique. Qual o exame neurológico dele que justifica uma ressonância cerebral? O que é que ele tem no exame neurológico que empurra você para gastar R$900 com ressonância cerebral? A paresia, parestesia... Esse 900 surgiu da onde? O quê? A paresia, a parestesia de mídia esquerdo, eu poderia pensar, direcionar. Quantos pacientes já viu com déficit em braço e perna que não pega face que tem lesão cerebral? Pois é. Só ele. Não. Só ele. Não, pois é, isso é uma resposta? Não é não, Fernando. Então você teria que começar teoricamente por onde? Teoricamente, né? Coluna cervical. Começar em coluna cervical mesmo. Em princípio, se a história for igual essa que você está falando, que a gente acredita que seja. Mas não, mas parece mentira, mas é verdade. Então, por cérebro foi um chutômetro, né? A grosso modo? Porque eu acho que o clínico já tinha pedido uma TC de crânio, né, Igor? Tinha feito a TC de crânio.
Eu vacilei, não coloquei a crescente de crânio. Era mais forte. Eu acho que justifica tanto o crânio quanto o cervical, velho. Mas começar pelo crânio, Stacker? Faria as duas, de cara. Já tem sintoma de Radiologia inferior, agradece. superior. Gente, o mundo lá fora é diferente do Biocov. Nós estamos numa ilha. Não é assim que a vida funciona, não, viu, gente? Você é particular, não? Né, Fernando? Eles têm que pensar, isso tem um custo. Você é particular? Não, você tirou esses R$900 aí, velho. Não, mas é um quadro estranho que você não consegue topografar, você vai ter que fazer mais exames, né? Não tem jeito. Tem uma outra questão também. O déficit, o sintoma sensitivo e o sintoma motor são do mesmo lado. Isso fala um pouco mais a favor de medula, né? Não pegou face. É isso que eu quero saber, Eustáquio. Qual lesão que não pega face, que é no crânio, que justifica um quadro desse? Uma lesão que pegue o córtico espinhal poupando o córtico nuclear. É uma lesão só difícil na perna posterior, acontecer. cápsula interna, Pode ser- hemiplegia. Pode ser uma lesão... Interhemisférica, pode ser? Uma lesão interhemisférica? Não, aí pega Não, só a acho que- perna. Aí só pegaria Eu a acho que perna. não precisa ser interhemisférico, não. Aí não explicava braço se fosse interhemisférico. Não, o que eu tô falando é perna posterior de cápsula interna. Aí você vai ter o déficit de braço e perna e você não vai ter face. Mas é uma lesão assim, uma gota. Pode ser uma... É uma gota capri- é um pedaço de um caroço de arroz, né, Eustáquio? Não, é caprichoso, mas assim, você concorda comigo que você ter sintoma medular que vai dar déficit motor e sensitivo do mesmo lado é difícil também, né? É muito difícil. Né? E aí, Porque se você tem, né? Pode colocar a imagem? Cruzou as fibras, né? Quando passar a imagem, Igor, fala que plano que é, que sequência que é. Isso, boa, Rogério. Volta no começo e fala. Que sequência, Igor? Então, Isso tem uma ressonância. então, essa é uma ressonância de crânio do corte axial ponderada em flare, em que podemos ver aí já algumas regiões de perifericidade sugestiva de leucariose e agora essa lesão hiperintensa. Vamos colocar de novo. É isso que você estava procurando, Eustáquio? Não, não era, não. Tá muito atrás do que Mas você pensou, né? Tá muito longe, mas assim... Esquisita a história, né? mas no homúnculo a face é mais para baixo, né? A face é bem feia. Então aí você tá pegando mais braço, quase perna mesmo. Mas com certeza o déficit dele, então, de braço e perna não era proporcionado. Né? Devia ter mais sintoma no Eu não que no peguei o momento que ele teve. Ele falava assim. Ali é um sangue intergeral, né, Igor? Subaracnoide. Então, aqui mostra. Vou colocar aqui já. Para na imagem mais importante aí. Aí, ó. Mostra uma imagem hiperintensa. Não, Passa mais uma aí. Desculpa, eu não coloquei a tomografia. É mais importante. Aí. Então, Que suco é esse aí, Igor? Que tá... Esse suco que tem mais sangue, qual que é esse aí? Aí quem chegou na hora para responder, François? Zequinha. Chegou na hora certa. Subcentral. Boa, Zé. Subcentral. Por que esse é o central? Porque ele faz um ângulo aí de 90 graus com giro frontal superior. Não. Não, o Zeca pensou no pré-central e falou outra coisa. O que tá mais... O pré-central faz faz um ângulo de 90 graus com o frontal superior. Ele não tem o suco fazendo uma interseção sobre ele. E você vai um sulco à frente, que é um sulco atrás, que é o central. Exatamente. Certinho. A mão desse cara tá assintomática?
Ele falava uma perda de força do membro como um todo. Mesmo quando você examinou, não tinha nada na mão, porque tá muito no ômega, né? Quando eu examinei, ele não tinha nada. Nem E sem dedo, história de primeiro trauma, né, Igor? estilodáctilo, nada. Sem história de trauma. Cefaleia Oi? súbita, não. Cefaleia também não. Então passa aí. Vamos para outra Eu tenho sequência. hemorragia subaracnoide. Isso, então ali a gente pode ver uma hemorragia subaracnoide e uma coisa, estendendo aqui mais para a região parenquimatose. Quer ver? Vamos colocar aqui. Parece um sangue intraparenquimatoso, né? Aqui uma coisa meio estranha, né? A gente vai ver melhor nas outras sequências. Então, ressonância de crânio, em corte axial, ponderado em T2. Aí que a gente começa a ver também, né? Mesma coisa, né? O T2 é mais difícil de ver o sangramento intergeral, né? Você tá em shopping, Zeca? Não, eu tô no aeroporto. Já de volta? Tô indo de volta. Mas tô em Campinas aqui. Eu não tinha voo direto. Não. Pode comer Mas um se você pão de ficasse queijo mais aí. uma semana aí, você Então- sabe que ia tomar conta da sua casa, né? É engraçado que no T1 quase não apareceu nada, né? Ressonância de crânio, axial, T1. Mostrou mais hipointensa aqui, né? É diferente. É. Olha aqui. E Isso é o agudo? meio mais hiperintenso. Isso é agudo ou Fran? É Eu acho que bleed o sangue eye, agudo no... Ou subagudo, Eustáquio? é o O subagudo. hiperagudo pode ser Mas isodenso no bleed eye T1. Isso Esse dá. paciente é agudo ou subagudo, Fran? É I bleed, I die. Aí tem que lembrar das Aí bleed, I die. Bleed, bleed. Lembra aí, Die. Eustáquio? Die, die. Como é que é? I bleed, I die. Bleed, bleed, I bleed, die, I die, die. bleed, die. Não, sou. I bleed, É, I ué, die. tô te Bleed, falando. die. Bleed, bleed, die, Meu die. Deus. Será que Você eu vou sabe o que é isso, Igor? Não, né? Que eles estão falando? Não sei, não. O que eles estão falando aí? Tô com medo de ficar assim. Resuma aí, Eustáquio. Bem, seguinte. Você viu, Hiperagudo. Igor, você viu a pergunta que eu fiz? Se foi hiperagudo, subagudo. Isso é agudo, subagudo ou crônico? Então ele vai responder agora, Eustáquio. Ó, você tá hipointenso em T1, correto? Isso. Então, o hipo, nesse mnemônico, é o dark. E o T1 é o primeiro. Então, I bleed significa que está ISO em T1 e bright, né, hiperintenso em T2. Esse é o hiperagudo. ISO em T1 e die, né, que é o dark, né, hipointenso em T2 é o subagudo. Não, agudo. Aí depois é o subagudo que é o bleed die, né, François? I bleed, I die. Bleed, die? Não, vai. Bleed die. Eu tô vendo aqui Tô vendo aqui Cara, eu tô agora. no João 23. Diga aí, Leopoldo, tira esses dois dessa Bleed confusão aí, die. Leopoldo. Extensão na Bleed I Die. Isso, bleed die. Leopoldo, ajuda esses dois aí, Leopoldo. É isso Moral aqui, da ó. história. Bleed, I die. Bleed, die, Biscoitório, muito bleed, mais- I die. Muito mais bonito do que Se Bleed I tá, Die. I Bleed I Die. tá hipointenso, I Bleed I Die. Não dá. É isso aqui, ó. tá hipointenso em Hiperagudo, T1, esse trem é agudo, crônico. subagudo tardio e crônico. Então é isso aqui, I bleed, I die, bleed, die, bleed, bleed, die, die. I sendo Tá. ISO, B bright e D dark. Isso T1 e T2. Tá, e quem falou que isso é sangue? Pois é, Aí se tá, fosse né? sangue, né? Mas não acho que é sangue, não, velho. Não acho, não. Até porque essa combinação Então, não vamos lá. seria possível para sangue, não. Tá hipo em T1 e hiper em T2. T2 aqui não tá legal, não. Agora aqui que é o... Tá hiper no flare. Agora com contraste. Vamos pro pulo do gato. Aqui que é a chave do trem. Então como é que vai François, diferenciar sabe, isso? Franco, como é que vai sabe por que o diferenciar Zeca isso? errou? Ah,
Sabe por que o Zé errou a explicação do sulco? Ah, Porque ele tá viajando. é. Tava na cara que eu vi uma I dessa. bleed, I bleed, I die, bleed, die, bleed, bled, die, die. É isso, Fran? É. É isso aí. Tá repetindo. Mas aí, I que bleed é isso aí? significa o que, Eustáquio? ISO Isso. em T1, Bright, que é hiperintenso, em T2. I die. Depois eu ISO em T1 e Dark, que é o hipointenso, em T2. Bled, Depois ele die. fica hiper em T1 e hipo em T2. Bled, bled. Aí fica hiper nos dois. E die, E die. depois da die ele fica hipo nos dois. Isso aí segue a sequência de agudo, subagudo, é? Cada um. É, mas Vou mandar é o aqui. hiperagudo, agudo, subagudo. Hiperagudo. Agudo. Não, tem um subagudo recente, subagudo tardio e crônico. Né? É uma confusão do caralho isso daí, velho. Mas vale a pena saber isso também. Tem um mnemônico no Radiopedia, tem lá, depois vocês veem. Como é que você faz, Mas eu Rogério? tirei de lá o Radiopedia. Rogério, como é que você faz? Rogério, abre o Google, cola. I bid, I die, bid, I die, bid, bid. É isso aí. Ah, então você usa a mesma coisa, né? Tá, mas a dúvida é isso, é isquemia, se é sangramento? Agora E aí? parece que tem uma lesão hipercaptante A lesão ali, nodular, né? expansiva. É. Tá tendo Pode ter crise. sangrado aí, pro espaço subaracnoide. A ideia é essa mesmo. É, porque tá do lado, né, velho? A ideia é um nódulo com realce periférico que sangrou. Um edema lesional. E tinha história de câncer, alguma coisa assim, Igor? Ainda não. E metástase sangra por subaracnoidiano, Fran? Ah, é uma metástase subcortical assim. Pode sangrar? Ela é cortical, velho, no axial, porque aqui ela tá parecendo mais pro fundo, mas no axial você vê que ela é cortical praticamente. Acho que é o local subcortical é mais típico de metástase, né? Mas subcortical sangra subaracnoidiano, Fran? Mas pode sangrar extravasando ali, né? Pode, Rogério? Cara, pra mim essa é cortical. Quer ver? Pega o axial. O que você diferencia de uma cortical de uma subcortical? Porque a gente tá na dúvida aqui, Rogério. A topografia mesmo. Mostra Mas lá, eles têm que ter corte fino, né? Corte fininho. Qual é o limite de saber Mas- que uma é uma e outra é outra? Ué, você vê lá ó, onde é que tá o corte, tá o Mas subcorte. às vezes tem dúvida, pô. Por isso que a gente escreve córtico / subcortical lá, Ah, tá. entendeu? Tá certo. Mas é melhor no coronal, né? É, Rogério? Ah, É melhor no coronal, né? Pra ver. Você tem, depende Igor? de onde ele estiver, velho. Depende Tem de Igor onde ele coronal, tiver. não, né? Tem. Só que tem uma lesão ali com sangue do lado, no intergiral, velho. Aí para na hora da imagem para, Igor. Não, é estranho demais, viu? O ideal é os corte volumétrico, tem um que é fininho. E ele Peraí. começou anticonvulsivante? Dá para ver a lesão aí? Dá para ver? Para não tiver a lesão, Igor. Por favor. Aí. Mostra. Peraí. Só parando da lesão. É difícil, né? Ele tem quantos anos, Igor? 68. A lesão tá aí, Igor? Dá para ver? Dá, né? Oi? Dá para ver a lesão nesse corte? Imagina aqui. Ah, tá. Aí, Não. Rogério, isso é cortical ou Tem nada a ver. subcortical? Tem nada a ver, o negócio é mais alto. Não é aí não. É lá É em mais cima. pra cima, Isso é. aí é só volume parcial. É. O Não, negócio é então, lá em cima peraí. do giro central, Igor. Não tem nada a ver, foi mal. Vai aparecer, tá? Nada a No ver. último corte, é. Será que não É é, o mais não é isso aqui, comum. não? Deve ser isso aí. Esse é o edema. Mostra a lesão. Esse E a lesão poderia estar aqui, né? É. Aqui. Mas você vê você não tem o coronal pós-contraste? Não, coronel contraste, não. Eu acho que pela epidemiologia, o mais comum é metástase. Fran, isso é subcortical ou cortical?
Ué, tem que ver se está no córtex, se está na substância cinzenta, Não, né? desse Não deu córtex. para ver, não. É por esse córtex não dá para matar. Não Esse dá pra... edema aí está na substância branca, né? Pela fisiopatologia subcortical, né? Daí tá subcortical, parece, né? Mais comum é metástase, né? Mas tá, não tem jeito de saber. A metástase que sangrou. Mas eu ainda acho assim, a metástase que sangrou, mas a clínica dele é de crise convulsiva secundária, isso. O cara ficar claudicando assim. Uhum. O sangue irritando ali, né? Ainda mais o giro pré-central e pós-central. Uhum. Então vocês acham que é uma crise focal? Ah, eu acho que sim. Causando, Ainda mais sempre o mesmo padrão, tem que pensar em crise. E por quê? Agora, a dor não explica a dor dele, não. Ah, mas pega Muito pós-central, né? Às vezes o cara tá de desestesia, né? É muito caprichoso. Por intermitente também, né? Mas tá em cima do história fluxo foi- central, né? Mas a dor aí, no caso, teria que seguir o trajeto da... Teria que ser... Pô, mas pelo que eu Poderia tô entendendo ser aqui, dois esse cara não tem muita condição de explicar o que ele sentiu, não. Parece que era dor lombar só, né? Não, dor no Não, flanco. quando... Dor no flanco, Quando- subia Dor pro no braço. flanco, pegava braço e desce em braço e em perna. Entendi. O Quando- braço doía, então. Quando eu atendi ele lá embaixo, até o François tava também. A gente jurava que o cara tava fazendo pitizão mesmo. Que não- a dor no flanco que vem com o braço, um trem muito sem noção. E aí foi uma surpresa porque a gente viu uma hemorragia subaracnoide, fizemos uma arteriografia. Na arteriografia mostrou um aneurisma de segmento oftálmico, mas muito pequeno, 2 milímetros. E aí não tinha nenhuma outra alteração que correlacionava com o local do sangramento. E aí, analisando com batela, com esse edema, esse realce anelar, que a gente pensou em metástase. E sempre cai em prova, Igor. Qual que é a lesão mais comum e tal, intracraniana? A resposta sempre é metástase. Show. Demais. Ele fez Aí o screen hoje- dele, Igor? Hoje, na verdade, descobri hoje que eu fui discutir com o Batella. Aí Não tinha outras lesões pequenininhas, não? O Batella não olhou com calma para saber se tinha as pequenininhas, porque lesão única desse tamanho. Tinha, não. Muito capricho, né, senhor? Tinha não, né? Para lançar já como metástase, uma lesão pequenininha dessa, pô. Pois é, não Aí tinha não. pedi. O que saiu até agora foi a tomografia. O que saiu até agora foi a tomografia de abdômen, que veio alguns cistos, nódulos, mas que não tinha significado nenhum. Malignidade, nada. Mas qual é o E mais aí- comum em homem, se for metástase? Pensaria em pulmão. Pulmão. Próstata? Próstata dá para o cérebro muita metástase. Próstata não, dá mais óssea. Trato gastrointestinal, pulmão, né? Próstata detesta cérebro. Próstata gosta de osso. Próstata Osso. gosta de osso. O primeiro é pulmão mesmo? Qual que é a sequência? Pulmão e gastrointestinal. E mulher é mama. Mulher é mama, né? Próstata adora Mas- osso. Próstata adora Mas sangra melanoma, né? melanoma Mas melanoma desse tamanho, uma lesão única, Eustáquio, era muito capricho, né? Ah, não, é muito difícil. Vai biopsiar, Eustáquio? Não, lugar ruim, né? Lugar ruim. Se não achar nada. Tem que conversar direitinho com ele, né? 60 e quantos anos? 68. Qual é a morbidade, Lata boa, Eustáquio, sim? de uma biópsia aí, Eustáquio? O que é que ele ia sair se desse errado? Ele tá no olho do furacão aqui, né, doutor Fernando? Tá pegando aí o pré-central e o pós-central. Pode sair com dash no braço. né? Pode sair com Pega esse braço e déficit que perna, ele tem intermitente, É definitivo, né? principalmente braço, né? Fica definitivo. Né? Mão. A E biópsia aí, já pode ser a cirurgia, né? A biópsia já pode ser a cirurgia, se for o caso, né? Aí discuti com o Gilberto, e aí a proposta que a gente está fazendo agora é
fazer um screening, né? Pedi a tomografia de tórax, abdômen, chamei o pessoal da oncologia para ajudar nessa busca. Olhar a E pele, fundo de olho. Oi? Olha a Pele, fundo de olho, para ver se não é melanoma, né? Apesar de só isso É uma aí. boa também. Melanoma E retina. aí o Gilberto disse que a proposta posterior, dependendo do que vier, seria de fazer uma biópsia estereotáxica. Nesta área Sangue aí, oculto, né? igual o Eustáquio falou, nessa área aí só biopsia se o screen for negativo, né? Uhum. Porque não tem sentido operar Risco isso, né? alto, né? Não achou nada. Risco Foi alto. do olho à não- cabeça, não achou nada, aí biópsia, mas... É num dos piores lugares que podia estar, né? E só seguir isso aí com o Uma- exame de imagem. Não mexer e esperar e repetir em 6 meses, alguma coisa assim. Ah, velho. PET scan ajuda, Rogério? Acredito que sim. Ué. O que que mostraria um PET CT scan? Ou um PET scan? Ia mostrar alguma coisa em outros locais do corpo, né? Na verdade. Como Na verdade, rastreio de o PET metástase. scan serve mais para quê? Para lesão em atividade ou lesões frias, Rogério? Não, mas é atividade mesmo. É PDGF, né? Marcador glicose, metabolismo. Mas para E cérebro, atividade metabólica. ele ganha da ressonância para cérebro? Para cérebro, não, acho que não. Então, o que que ele Eu ajudaria? estou pensando mais no resto do corpo, né? Não, Se tem no algum restante do foco. corpo, Para cérebro não ia Identificar o avançar em nada, né? primário. Hã? Zeca, gostei da sua máscara, viu? Excelente para a boca. Não dá para ficar usando esse trem no nariz o tempo inteiro. Atenção, passageiros do voo. Então, Rogério, segue o jogo ou espera? Ou você crava que você é metástase? Não cravo nada, não. Ué. Tá doido? Não. Então tá bom, gente. Mas é o que é mais comum. Você tem que pensar no mais comum. Né? É o mais comum, metástase. Gente, acho que tá bom, né? 1h08h05. Rogério tem outros compromissos que, infelizmente, a notícia não está sendo boa para ele, mas acho que ele quer continuar vendo aquele que ele pensou em ver durante o dia. E a Quanto noite. está aí o jogo? Eu não estou acompanhando. Não posso falar não, que senão você vai ficar muito puto. Ô, velho, boa, Fernando, fala aí pra nós. 2-0 pro lado de lá. 2 já? Quer Mas continuar? começou o Quer? jogo, Por mim, né? tudo bem, estou falando por você. Senão a gente continua aqui, é tranquilo. Tem outro caso, Igor? Tem. A François tinha daquele do pinealoma, do tumor da pineal. Arrumou, Fran, não, né? Mas não consegui quieto. preparar hoje não. Rogério, vai Deixa o pra último ou próxima. acaba a reunião? Vai, que eu faltei a última, vai. Você tá devendo crédito, né? O cara falou animação contagiante agora. Igor, 10 minutinhos rápido para aproveitar. Não, porque eu vi o Rogério. placar aqui, é 2-0 mesmo. Ô, Igor, resume esse próximo aí, hein? Olha, é o caso mais legal. Resume. Todos foram muito legais, vocês estão de parabéns, vocês dois, viu? Realmente estão de parabéns. Pelo menos foi gol do Jô, né? Gol contra, né? Vamos falar assim. Vamos lá, então. A paciente... Vai lá, 10 minutos, hein? É porque tá dando coisa. É por minha causa. Que isso, cara? O cara ficou surdo de repente. O Romulo disse que a causa... Uma mulher, 36 anos, sem comorbidades. Ela teve há um mês uma perda da habilidade auditiva no ouvido direito. Estava acompanhando com o otorrino, ele pensou em alguma coisa autoimune, começou prednisona, mas sem saber de nada. Não tinha noção do que era. No dia que ela chegou para a gente, ela começou um quadro súbito de perda da acuidade auditiva já do ouvido esquerdo. Dessa vez associada a náusea e vômito importante. E do exame neurológico dela, ela tinha... eu coloquei o átrico, né? Não. Ela estava com uma disartria, tinha um nistagmo vertical e a perda da acuidade auditiva completa agora. Não estava ouvindo absolutamente nada. Bilateral? Bilateral. E foi súbito mesmo? Foi súbito. Não é possível, velho. Mas tipo, súbito? Súbito. Tipo, Alguma súbito coisa mesmo. tá errada aí.
Não. Cerume. Então, assim, então vamos lá. Diagnóstico sindrômico, então. Súbito é alguma coisa vascular, né? Tem que pensar a primeira hipótese. Síndrome de Sussac. É raro. Perder a audição dos dois lados, não tem nem ideia. E o diagnóstico... Facial tá normal? Hum? A parte facial tava normal, né? Tá. No estagmo vertical, até que se prova o contrário, é de origem central, né? É. Exatamente. É uma isquemia E muito aí? caprichosa, né? Para ficar surda, nunca vi isso. Então é uma mulher que ficou, perdeu de um lado, do lado direito, depois do lado direito foi súbito, do lado esquerdo foi súbito e veio associada a náusea, vômito, disartria, no estágio vertical. Uma vasculite, uma mulher jovem. Tem 30 e poucos anos. Né? É uma hipótese boa. Isso aí é Só lúpus. se ela- Vamos fazer mais? Ela tem histórico de lúpus, alguma coisa assim, não, né? Não tem história de nada de autoimune na família, não. Essa aí eu pediria Mostra a ressonância de imagem. cara, velho. Essa aí você pode gastar o Ressonância dinheiro. de cara. essa ressonância. Isquemiou o quê? Ela fechou a artéria labiríntica dos dois lados? Mas quem que dá a labiríntica? Ué, sei. A labiríntica sai da AICA, né? Aica? Labiríntica da AICA. Só se for as duas Aicas, né, Romulo? Não é possível. Ela pode ter as duas aicas na mesma origem, né? Isso acontece. Ela pode às ter vezes. uma AICA única. Mas aí não justificaria ter um quadro em dois momentos diferentes. E a Aica vem da onde, Romulo? A AICA vem da basilar. Se a basilar dissecou, dá isso? Uma secção de basilar poderia levar uma Mas confusão da AICA. só isso, mais nada, dureza. Mas exatamente Tá o que você estranho falou. demais, só hein? isso. Pode ser uma vasculite, artéria de menor calibre, né? Zeca, o que é que Esses você acha que meninos você não estão tá em examinando direito. Campinas, tranquilo? Eu concordo com o François aí, que é mais provável que seja alguma doença sistêmica que se manifestou no vaso bilateralmente do que alguma coisa focal, né? Porque Você tá falando sério demais. Tem algum guarda na sua frente aí, não? Ele né? deve ter sentado do lado de mulher. Isso aí tá com certeza Tem algum absoluta. rolo errado, não tem errado. Não tem algum trem Com errado, não, Eustáquio? certeza absoluta. Não tem, Eustáquio, algum trem errado aí, não? Falando Ah, assim com tudo, né? certeza, tô Fernando. Qual é o Nunca diagnóstico, fez isso né? na vida. Qual é o diagnóstico, Eustáquio? Isso aí tem maracutaia aí, tô Fernando. tem, nossa, estou isolado. E aí, Igor? E aí, Igor? Resume aí. Vamos ver as imagens. Ressonância. Então, Alô? Oi? Tudo? Não tô aqui, não. não tá aparecendo, não? Não, Não. Não. Não? Não. 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 Pera aí, então. Não. Isso. Tá. Pera aí. Chegou, né? Não tá dando certo aqui, não. Aí. Deixa eu mostrar aqui primeiro. É porque eu ia mostrar o fleck, eu não tinha conseguido colocar no slide. Ele tava fora. Vamos ver as outras primeiro. Agora tá dando, tá vendo, né? Tá. Então, uma ressonância de crânio, corte axial, comerado entre dois. Então, aqui a gente consegue ver já, passando um pouquinho, uma lesão mais hiperintensa. Região mais parietal. Cara, mas Parieto, occipital direito. Isso tem nada a ver com o que ela teve. nada a ver com nada. Pelo menos com a clínica dela de agora, não. A parte da ressonância que mais interessa é a base do crânio. É mais fácil posterior, né? Aí Vamos ver a difusão agora.
Que Então, na isso, mano. difusão Vai pra a gente não surda. vê Nada na nenhuma difusão. restrição. Não teve isquemia, né? Resumindo. É. Isquemia de encéfalo, não. Pode ter isquemiado o nervo, né? Os dois nervos. É, tá muito estranha essa história. Tinha alteração visual, não? Não tinha alteração visual. Boa pergunta. TNF E não, esse né? contínuo, tronco? Não TNF também não, né? Não. Gente, foi mal, vou ter que ir lá, falou, tá me chamando. Falou, Romulo. Valeu, Romulo. Obrigado, Romulo. Bate palma atrás dela de surpresa e vê se ela se assusta e vê se isso é verdade mesmo. Como é que são esse teste? Zeca modificada? Deixa eu Não colocar. tem nada nessa Vamos ressonância até tentar. agora, né? É porque o Fleck vai falar, que legal. Vou mudar aqui. O que Vai, o Flay faço poderia ideia. mostrar, Rogério, que a difusão não mostrou? Para pensar Qual, em Flare? isquemia. É. Não entendi a pergunta. O que O o que o Flare Flare poderia... Agora mostrar tá dando para que ver? a difusão Tá. não esclareceu que seria um quadro isquêmico? Não, só se fosse isquemia crônica, né? Não Crônico, fosse né? fase aguda. Né? Está descartando fase aguda ali. Ou... Então, Parece que aqui, tem uma hiperintensidade. então aqui a gente já consegue ver alguma coisa diferente. No córtex da ínsula, bilateral e Aí. temporal, não? Aqui a gente Não, consegue ali ver no- já. Ah, tá. occipital ali, ó. Pericaloso. E aqui também, naquele mesmo local. Centro semioval lá, direito. Vou colocar de novo. Aí, viu? Aqui. É, ficou bonita a imagem. O que isso tem a ver com a audição? Isso que eu não tô entendendo. Calma, velho. Está tenso. Aqui também. O François está muito tenso. Isso não é comum em pessoa de 36 anos. Atenção, Essas lesões. Então, Essas as lesões, imagens né? para poder fechar o diagnóstico são essas mesmo. E aí, o que a gente pensa? Uma mulher jovem Mielinizante. com uma perda auditiva associada a uma lesão, central inespecífica. Tem E exame. não, ela não apresentou. Ela não Tem apresentou, um mas... com contraste aí. Contraste. Oh, tem aqui, mas eu não consegui colocar. Mas não Do deu, nada. Mas eu não gosto tinha de- nada, não, né? Mas não tinha nada. Então, súbito, ou isquemia ou desmielinizante. Não tem outra opção. Então, ó, perda auditiva associada a lesão, sistema nervoso central, e a pergunta que o Batella fez, que ela não tem, mas que faz parte, que é redução da acuidade visual. Que poderia ter acometimento. Como assim, primo estranho? Mas tem um fator que confunde ele também. Volta lá na base. No T2. Tem T2 Excel? T2 tem. Põe Pera aí. aí, agora eu Só vou ter para que mudar complicar aqui de novo. a bagaça. Ah, não. Aqui. Vamos lá na base. Acabou. Não tá no vídeo, não. Parou. Volta ali. Volta. Vai mais um. Vai para... Não, volta. Mais para baixo. Para baixo. Pera aí. Cavidade timpânica lá à esquerda. Aí. Já vou passar lá. Não, já acabou. Não, é um para baixo. Na verdade, ela fez terceiro de ouvido também, não fez? Fez. Eu tenho aqui Ela também. tinha uma otite, né? Tá ela no- tinha uma otite média aqui, ó. Tem uma otite Quer ver? média Deixa eu- ali, mas dá para ver melhor na TC. Vou tentar abrir. Do lado aqui. esquerdo tinha um material obliterando a cavidade timpânica esquerda, tá? Uma otite Oi, média. Igor. Solta aí para nós. Para Pera aí, fechar. deixa eu achar o. Cadê? Vai. As minhas. Beleza, só dar esse dado. Tinha uma otite otite média esquerda. Tá. Então, beleza. Então,
uma síndrome importante que cursa com as 3 alterações: perda da acuidade visual, lesão encefálica, bilateral, lesão encefálica e redução da acuidade visual, que é chamada de síndrome de Susak. Alguém falou aí no início, não lembro quem. Batel. Achei que estava desligado. Foi Batel. A síndrome de Susak é uma... Ela entregou o ouro no começo. Digamos, uma síndrome autoimune que gera uma lesão endotelial. E aí ela tem predileção para as artérias que fazem a irrigação do nervo óptico, da cóclea, e gera essa lesão também encefálica. O diagnóstico é feito, tem que ter pelo menos 2 dos 3, que é alteração óptica do ouvido, a surdez, e a lesão encefálica. E o tratamento é com pulsoterapia, de primeira escolha, e também pode fazer imunoglobulina. Aqui a gente fez para ela a pulsoterapia de 5 dias, depois fizemos a imunoglobulina de 5 dias. E a proposta de fazer mensal a ciclofosfamida. Já melhorou a audição? E ela teve uma melhora importante, assim, ela consegue se ouvir, ela passou a conseguir se ouvir normal, às vezes com voz de robô, ela fala, e ela começava a ouvir ruídos depois. Ela ouvia o filho dela, o áudio, ela ouvia como se fosse a televisão quando tá sem canal. Chiadinho. E ela relata ainda que está tendo uma melhora ainda importante, principalmente do ouvido esquerdo. E a neurotorrino está com a proposta de fazer um implante coclear. Mas tá vendo isso aí. O raro pulo do demais gato, isso aí? Que incidência desse trem, velho? O pulo do gato é detecção precoce, né, velho? Quanto mais cedo, menor déficit. Deve ser raro demais isso aí, velho. Outro para publicar, né, Igor? Vocês dois já estão devendo 2 artigos. Isso aí é muito bom publicar. Deixa eu ver a incidência aqui. Caso doido demais, viu? Muito legal, né? Fabuloso. Parabéns. Obrigado. Vocês brilharam, viu? Hoje realmente vocês estão de parabéns, viu? Foi mais prós do que contra. Mas levando em conta o passado, ainda estão devendo. Quando que isso vai ficar positivo? Isso é igual o Cruzeiro, velho. Vocês entraram já com menos 6 pontos. Final de R6 fica positivo, mais ou menos, E olha lá. Rogério, você vai falar alguma coisa ou acabou? Acabou. É isso aí. Valeu, galera. Muito Valeu. bom. Valeu. Obrigado a todo mundo aí. Bom demais. Valeu. Valeu. Porra, interessante esse caso.